porque se são pessoas amadas, nós precisamos sentir a alegria de termos convivido com elas. Mas, ao mesmo tempo, grande aflição, porque elas se foram, no sentido específico desse momento. Então, nós pedimos principalmente a presença do Senhor Jesus, que venha conosco, que suba nesse púlpito comigo. Peço autorização aos espíritos da casa para que compartilhem conosco do magnetismo das palavras da mensagem do Mestre, para que possamos, juntos, acalmar os nossos corações e sair daqui hoje com um pouco mais de paz, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Amigos, hoje eu gostaria de convidá-los a conversar um pouquinho sobre perdas, mas contando uma história que a maioria de nós talvez já tenha ouvido pelo menos uma parte. Era uma sexta-feira, um dia particularmente agitado naquela cidade. Por todas as ruas ouvia-se gritos e aflição. Era o comando do dia. No meio da multidão, um rosto chamava particularmente a atenção. Um rosto se destacava, um coração se destacava na multidão. E era um coração feminino, era um coração de mãe. Uma mãe que estava naquele momento acompanhando seu filho para a hora da morte. E ela não podia mais proteger a sua possibilidade de amparo naquele momento já não era mais possível de acontecer. E o rosto daquela mulher transparecia todas as lembranças que ela viveu com o seu filho. Enquanto ele andava pelas ruas, ensanguentado e tropeçando, carregando uma cruz, a sua própria cruz, ela, vendo ele tropeçar, lembrava de quando ele estava aprendendo a andar, dos primeiros tropeços, dos primeiros passinhos, de quantas vezes ela o segurou nos tropeços, de quando era um bebê e aprendia a andar. Enquanto ela olhava ele diante da multidão, não via um homem, via o seu menino. E ela lembrava do rostinho do bebê que ela carregou nos braços com olhinhos grandes, bochechas coradas, que brincava com ela enquanto amamentava. Ela lembrava de quantas vezes colocou para dormir e do quanto ele já era perseguido desde antes de nascer. Nós estamos, com certeza, falando de Maria de Nazaré, porque nós não temos o costume de olhar para Jesus com olhos de Maria. Por quê? Mãe só tem uma. Só ela era mãe dele. Só ela olharia para ele do jeito que ela olhou. E só ela sentiu essa dor do jeito que eu estou dizendo aqui. A gente nunca pensou assim. A dor dela de perder o filho amado é infinitamente mais profunda do que a nossa quando a gente pensa em Jesus. Ela lembrava principalmente do quanto ele era bom, do quanto ele só fazia bem às pessoas, do quanto ele deu imensas demonstrações de amorosidade a todo mundo. E Jesus é crucificado.
naquele final de tarde, nesse momento da crucificação, todos que olhavam para Jesus nesse momento viam um homem diferente. Alguns viam o seu mestre, outros viam um impostor, outros já viam o Cristo. Mas ela era a única que via o Filho. E a mente de Maria começou a se questionar, como nós fazemos quando perdemos pessoas amadas. Por quê? Por que ele? Por que o meu filho? Por que comigo? A gente se pergunta por quê. Será? E ela pensava, será que todo mundo não viu a multiplicação de pães que aconteceu para centenas de pessoas? Será que todo mundo não viu quantos leprosos foram curados com o abraço dele? Será que quantos não viram os cegos que foram curados com o toque das suas mãos? Quantos paralíticos voltaram a andar ao som da sua voz e o comando da sua voz? Tudo passou pela mente de Maria. Será que todo mundo não viu tudo que ele fez? E ele estava ali. Injustiça? Injustiça? Amigos, a grande lição de Maria para nós vem exatamente dessa situação. Porque Maria, ela era especial, assim como Jesus. E Maria não se entregou aos tormentos dos porquês. Ela não se entregou. O grande perigo de quando a gente perde uma pessoa amada é essa. É a gente se entregar aos tormentos dos porquês e não voltar mais. Mas ela não. Maria sabia da sua responsabilidade ao assumir a tarefa de trazer para o mundo o Cristo, o governador do planeta Terra. Maria havia assumido previamente no seu planejamento reencarnatório essa tarefa. Ela sabia o que ela ia vir fazer aqui. Esse espírito superior não veio aqui sem noção da sua missão. Mas mesmo assim, ela ratificou o seu desejo quando foi perguntada: você quer? E ela respondeu: sim, sim, eis-me aqui, Senhor. Deus, a relação de Maria era com Deus. Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim, segundo a sua palavra. Então, Maria era um ser profundamente e intimamente relacionado com Deus. Certamente, muito forte. Não são todas as estruturas que suportariam uma dor como a dela. E pensemos que várias vezes, a gente questiona um atributo especificamente divino. A gente não questiona todos, exceto um atributo divino. A gente não questiona que Deus é todo-poderoso. A gente não questiona que Deus é onisciente, onipresente, eterno. Nada disso. Todo mundo aceita. Mas quando a gente diz que Deus é justo, aí a gente sempre se pega negando, duvidando, julgando o próprio Deus. A gente duvida do atributo divino da justiça. Aí a gente começa a se perguntar, mas por quê? Por que comigo? Será mesmo? Será que comigo não dá?
Na minha família? Por que comigo? Por que o meu filho? Por que a minha mãe? Por que eu? Por que essa doença? Será que Deus está sendo justo? Maria, obviamente que os porquês passaram pela mente dela. Mas antes que ela fosse tomada por esse tipo de pensamento, Jesus se antecipou. E ele teve uma atitude que a protegeu da destruição. Ele falou para ela assim, vendo o vazio daquele coração materno: mulher, olha ali, um filho. Esse é o seu filho. Dirigindo-se a João, evangelista. E vira-se para o discípulo e diz a mesma coisa: essa é a sua mãe. O que Jesus faz? Qual o movimento psicológico disso aí? Jesus autoriza Maria a amar de novo. Jesus dá a ela um outro filho. E podemos substituir esta pequena frase, aqui é o seu filho, aqui é a sua mãe, por isso aqui. Se ele tivesse mais tempo, talvez ele dissesse tudo isso aqui, ó. Não deixe a dor te derrotar. Maria, não deixe a dor paralisar o seu amor. Maria, deixe o seu amor fluir por outros canais. Maria, o amor, quanto mais você multiplicar, mais ele vai. Quanto mais você dividir, ele vai se multiplicar. Então, ame. Ame mais, ame muito, ame sempre, ame o quanto puder. Tenha outros filhos. Por isso que ele disse para ela, quando ele deu João Evangelista como filho, ele deu novas oportunidades de amar. Ele mostrou a Maria, o caminho é amar mais. O caminho é amar a outros. O caminho é amar outros filhos e ter mais filhos. E como é que a gente tem mais filhos quando a gente já perdeu o nosso filho? Quem vier trabalhar na evangelização espírita pela manhã, no sábado de manhã, vai descobrir como trabalhar e ter mais filhos. A gente tem muitos filhos quando a gente trabalha na evangelização. A gente tem muitos filhos quando a gente é professor. A gente tem filhos quando a gente assume a responsabilidade, às vezes, da educação, até a educação espiritual dos nossos sobrinhos, dos nossos netos, dos nossos familiares. Então, a gente pode amar. Não vamos substituir jamais aquela pessoa em nossa vida. Aquelas lembranças do ente querido que morreu não serão substituídas. A pessoa não vai ser substituída. O nosso marido não vai ser substituído. A nossa mãe não vai ser substituída. Mas nós não podemos paralisar o nosso amor. Nós podemos colocar mais pessoas diante da nossa amorosidade. Portanto, Maria renunciou a entender o planejamento de Deus para a sua vida. Ela renunciou. Você acha que ela estava feliz em perder seu filho? Claro que não. Óbvio que não. Quando chegar aqui no final da história, eu vou contar para vocês o quanto essa mulher sofreu por não ter esse filho também. Mas ela aceitou. Ela não estava feliz, mas ela resignou-se. Ela permitiu que a vontade de Deus se cumprisse em sua vida. Isso é resignação. Resignação é isso. Resignação é aceitar que a vontade de Deus se cumpra em sua vida. E ela é o exemplo de resignação.
Os dias passaram, voltando à história. E como em toda família que homenageia os seus mortos, Madalena foi levar flores para Jesus no domingo. E lá chegando, surge a grande mensagem do Evangelho. Porque a tarefa de Jesus não termina na cruz. A cruz não é o fim. A cruz é o início. A cruz é a oportunidade dele dizer isso aqui, ó. Eu e você e nós todos somos espíritos. Nós somos imortais. Nós não somos o corpo de carne e aqui está cheio de espíritos desencarnados que poderiam provar isso. A grande mensagem de Jesus, o seu trabalho não foi concluído na cruz. Ele precisava vir, ele precisava concluir, coroando a gente com a verdade da imortalidade. Nós somos imortais. Agora sim, depois dessa mensagem, depois do domingo, quando a morte morreu, a morte foi quem morreu no domingo, agora ele podia ir. Porque agora sim, estava provado o final da história. E mesmo assim, hoje nós ainda duvidamos. E até hoje nós duvidamos. Toda a mensagem de Jesus, todo o evangelho, ele é para os espíritos. Por isso que a gente tem dificuldade de compreender muitas vezes as mensagens, porque principalmente naquele tempo, porque era difícil naquele tempo falar para espíritos, sendo que ninguém ainda se enxergava como espírito. Se a ideia da imortalidade não estava difundida, aí a gente fica, poxa, mas precisou Jesus vir para as pessoas aprenderem a amar? Não é bem assim. As pessoas não tinham a compreensão da imortalidade. As pessoas não tinham a compreensão de que se você fizer um mal agora, você vai sofrer esse mesmo mal depois. A cultura predominante era da lei de Talião. Você corta a minha orelha, eu corto a sua e a gente está aqui, não tudo bem, não vai ter mais problema nenhum. Jesus revolucionou a cultura popular em dizer, opa, não é assim não. Se alguém cortar a sua orelha, não vai cortar não. Porque vai ser outras coisas que vão te acontecer depois. Existe futuro depois da morte. Então é uma mensagem muito complexa para aquele momento. A gente precisava de tempo para amadurecer e ainda hoje a gente duvida. Por que nós somos imortais? Por quê? Aí eu pergunto para vocês, o que é você? Não é quem. Não é quem você é. O que? Qual a sua constituição? O que você é? O que eu sou? Dos nossos pais biológicos, nós recebemos material genético, que nos dá este fenótipo, né? Características da cor, dos olhos, da expressão do corpo, são características genéticas, biológicas, que vêm dos nossos pais. Mas se o nosso pai é Deus, quais são os caracteres genéticos divinos? Quais são? O que nos define como filhos de Deus? Duas coisas. Tem um monte, mas eu vou falar só duas. A gente só precisa guardar na mente duas. Imortalidade e capacidade de amar. Define qualquer filho de Deus. Imortalidade e capacidade de amar. Todos os filhos de Deus. Se nós somos filhos dele e temos o DNA dele correndo em nós, onde é que está? Onde é que está o DNA de Deus, do nosso Pai? A centelha divina depositada em nós. E Jesus sabia disso, por isso que ele teve todo esse trabalho. Porque ele sabia que todos nós somos recuperáveis, que ninguém erra para sempre. E que a única jornada é da evolução, para todos nós. Portanto, quando Maria viu Jesus
Olha, vamos voltar para a história agora. Quando Maria viu Jesus, o que aconteceu com a dor do coração dessa mãe? Melhorou. Melhorou bastante. Melhorou muito. Saber que o seu ente amado, que o seu familiar querido está vivo, isso melhora muito o nosso coraçãozinho. Melhora demais. Saber que ele está vivo? Em algum lugar está vivo. Não está aqui do meu lado mais. Maria não podia mais conviver com ele. Maria não ia mais tocar nos seus cabelos. Maria não ia mais abraçá-lo e nem conversar com seu filho. Mas ela sabia que ele estava vivo e que um dia eles estariam juntos novamente. E essa é a certeza que a gente tem que levar. A alegria de estarmos vivos eternamente. Longe dela, mas ele ainda existia. Ela ainda precisaria conviver com a saudade. Maria, ela escreve sempre, ela sempre relata que tudo passa. É uma frase constante. E é de Maria, essa frase, tudo passa. E ela dizia assim, isso também passa. A dor passa. A tristeza passa. A injustiça vai passar. A depressão vai passar. A morte passa. Tudo passa. Só não passa o que vem de Deus, porque tudo que vem de Deus é eterno e imortal. Não passa. Mas todas as dores passam. Amigos, saber que ele está vivo não diminuiu a saudade dela. Mas a certeza da imortalidade nos tira o desespero. E isso é capaz de nos destruir. O que destrói uma pessoa que perde o seu parente querido é o desespero. E a certeza da imortalidade retira o desespero, não a saudade. Maria sabia disso. E com este movimento de permanecer viva e diante das suas rotinas diárias, que eram muitas, porque imagine se nós hoje, voluntários do Cristo, trabalhamos, achamos que trabalhamos muito, imagine Maria. Naquela época, uma das primeiríssimas cristãs, trabalhava 24 horas. Ela não deixou de trabalhar, ela não deixou de cumprir as suas obrigações. Maria nos mostrou que devemos aguardar o retorno ao nosso ente querido, trabalhando vivos diante das nossas responsabilidades, assumindo o nosso papel aqui, encarnados. Os papéis materiais que a gente disse que iria assumir no nosso plano encarnatório. Maria fez isso. E é isso que ela nos ensina. Nós verdadeiramente estamos numa viagem. E a viagem, quando é muito longa, que para alguns a viagem é longa, 80 anos, 70 anos, 90 anos, 100 anos. Quando a viagem demora muito, a gente começa a achar que a nossa casa é aqui na viagem, mas aqui é só a viagem, aqui não é a casa, é a viagem. E a gente começa a achar que a gente pertence à viagem, que a viagem está tão boa, não quer ir embora não. Mas é só uma viagem, a gente vai voltar. Aqui não é a casa de ninguém. A gente se acostuma com a viagem. E Maria nos ensina que devemos fazer o melhor enquanto estivermos aqui. O melhor, mas não esquecer que não somos daqui.
A gente vem em grupo, né? Pai, mãe, filho, irmão, parente, vizinho, amigo, até o colega do trabalho, às vezes, vem no mesmo grupo. Alguns vieram antes, outros depois. A gente não sabe quem é que vai embora antes. Às vezes, nem sempre, quem veio primeiro vai embora primeiro. Às vezes, quem veio depois vai embora antes. A gente está numa fila para desencarnar e a gente não sabe quem está na fila, quem está na frente. Essa é a grande verdade. É da natureza dessa viagem que tudo aqui seja provisório. Tudo provisório. Vamos voltar à história. Os anos se passaram. Maria, ela já estava morando numa casa em cima de um monte na cidade de Éfeso, no final dos seus dias já, bem idosa, muito idosa. Ela viveu muito. E ela já era procurada por todos, por muitos. A casa dela chamou-se Casa da Santíssima. Peregrinos de muitas cidades iam procurá-la, muitos. Porque aquela mulher que viveu tormentos tão profundos tinha um magnetismo nas palavras, um poder de convencimento, no conhecimento do Evangelho vivo, porque a vida dela era o Evangelho. Ela não estava lendo o livro do Evangelho segundo o Espírito. Ela não estava lendo nada porque ela viveu o Evangelho. A vida dela era o Evangelho. Então as palavras dessa mulher eram fortes demais. Era convincente demais. Então todos queriam conversar com ela para acalmar a sua dor. E ela trabalhava muito, recebia muitas pessoas em sua casa, muitas, centenas de pessoas, né? Um dia, a saudade estava grande demais para aquela mulher, já tão idosa e cansada. Um dia, ela acordou sentindo o cheiro do seu filho. Um dia, ela achou que não ia conseguir suportar mais a saudade. E ela desejou estar com ele. Mas aí ela abriu a porta e viu a fila gigantesca e disse, não, vou trabalhar. Vamos receber esse povo aí. Foi trabalhar. Recebeu um por um, o dia inteiro. Até o final do dia. Enquanto ela recebia as pessoas, ela ia acalmando o seu coração e se consolando com a dor do outro. Acalentando a dor do outro. Ela diminuía a dor dela. É a mesma coisa que a gente faz quando a gente vem trabalhar aqui no Centro Espírita. A gente não trabalha porque a gente é bom. A gente trabalha porque a gente acalma a nossa própria dor quando a gente acalma a dor do outro. E Maria fez isso a vida inteira. Ela amava todos, mas no final daquele dia, o último peregrino estava muito machucado. Muito machucado. Fazia dó. E ela colocou ele para dentro de casa. Conversou bastante com ele e, em certo momento da conversa, ela quis até abraçá-lo, de tanta emoção que ela tinha em querer acolher aquela pessoa, aquele peregrino. E no momento que Maria abre os seus braços e o seu coração para envolver aquele peregrino, ela percebe pelas suas mãos machucadas traços parecidos com o seu filho. E ela começa a examinar ele. E examina as mãos dele. E ele tira o capuz e se mostra. Sou eu, mamãe. Eu vim. E ela
abraça o seu filho. Pela primeira vez, ele voltava já no finalzinho. E Jesus foi lá encontrá-la, dar o abraço que ela tanto quis. Sabe qual foi a reação de Maria? A primeira reação de Maria? Ela, que àquela altura já sabia que estava diante do próprio Cristo, foi examiná-lo como a gente faz com os nossos filhos. Pegar aqui, pegar ali, olhar o que está acontecendo, cadê o daqui? Mas deixa eu ver o outro, como foi que ficou. E ela disse, meu filho, o que foi que fizeram com você? O que fizeram com você? Foi a primeira reação dela. Começar a examinar ele inteiro. Como é que você está? Engraçado, né? Mas a gente faz bem assim mesmo. E passado um tempo, um pouco mais recomposta, Maria tenta ajoelhar-se, dessa vez diante da consciência de estar presente diante do governador planetário. E Jesus não deixa. Carrega ela para levantar, e é ele que ajoelha-se diante de Maria. Jesus se ajoelha e diz: Maria, mãezinha, é da vontade do meu Pai que no meu reino espiritual você seja a rainha. E convida ela. E ela aceita, óbvio. E esse é o último dia de Maria. Ela passou a vida sem se entregar à dor. Esse é o convite do dia de hoje, meus amigos. Não se entregar à dor. Cientes de que o desespero pode nos destruir, nós sempre vamos ter essa mulher como mãe, como modelo de mãe. O ser feminino escolhido para ser a mãe do Cristo, que viveu a jornada mais dramática da história da humanidade. Não foi em vão, com certeza, que ela foi escolhida. Eu tenho certeza que ela tinha e tem aspectos profundos de preparo e suporte psicológico para isso. Não se escolhe qualquer espírito para qualquer missão. Não é. Jesus precisaria de uma parceira. Jesus precisaria de uma mulher forte. Não é qualquer espírito que suportaria o que ela lhe deu. E hoje, eu digo para vocês, aqui tem muitos espíritos desencarnados. Aqui tem muitos espíritos que sabem que estão prestes a voltar. E vou dizer para vocês, eles sabem das dores que vão passar. Eles sabem dos vícios que vão ter que superar, das paralisias que o corpo vai ter. Eles sabem das perseguições que vão sofrer. Eles sabem das deformidades que terão. Não é nem que pode ter, que terão. E eles olham para nós hoje e procuram entre nós e entre os outros que lá fora estão. Homens e mulheres que aceitem recebê-los para passar um pouco de tempo aqui. Que pai, que mãe aceitaria a mim, um espírito que vou vir com tantos problemas? Que pai e que mãe aceitaria me receber com a deformidade que eu vou ter? Que pai e que mãe aceitaria a dor de viver comigo momentos que vai exigir tanto da vida dos pais? Eles pensam isso. Quem vai me aceitar do jeito que eu preciso ir?
Então, meus amigos, precisamos estar sempre cientes de que todo amor que a gente puder dar, todo acolhimento que a gente puder doar, é pouco, é muito pouco. Porque o tempo que a gente vai passar aqui é mais pouco ainda, diante da eternidade. Portanto, Maria sabia das provas de Jesus e aceitou. E sabia do compromisso dela, sabia que ela aceitaria a prova da injustiça para que o sol do Evangelho brilhasse, que era o Filho. Um dia, essa mensagem tornou-se veiculada por alguns livros, mas por dois, eu vou deixar aqui a sugestão de onde vocês encontram o que eu acabei de dizer. O espírito Humberto de Campos relata no livro Boa Nova, que foi psicografado por Chico Xavier, e também o espírito Miramês, no livro Maria de Nazaré, que foi psicografado por João Nunes, e outros pontos da nossa bibliografia espírita. Nós encontramos a história que eu acabei de contar, que não foi uma história contada na minha cabeça. Amigos, para concluir, eu gostaria de comentar, de dividir com vocês essa que é uma mensagem de Santo Agostinho, diante da morte. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo, como sempre fizeram. Vocês continuarão vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nós fazíamos juntos, do que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado, como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra de tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora dos seus pensamentos agora que estou somente fora das suas vistas? Eu não estou longe e apenas estou do outro lado do caminho. Você que aqui ficou, siga em frente, porque a vida continua linda e bela, como sempre foi. Essa foi uma mensagem de Santo Agostinho. E nós concluímos com Maria. Porque a mensagem que ela deixa é essa, que mais importante que entender a dor da perda das pessoas amadas é aceitar que seja feita a vontade do Pai. Porque tudo passa. E assim será. Obrigada.